Fala, peregrinos, paz do Senhor para vocês. Hoje vamos para mais uma reflexão e vamos falar sobre o silêncio de Deus. É algo que muita gente se questiona. Em muitos momentos difíceis da vida parece que Deus não está respondendo, né? As orações, os pedidos. Por que Deus está deixando a gente sofrer? Por que Deus está deixando eu passar por isso? E você se pergunta, você se questiona, você questiona a Deus, mas você não recebe uma resposta. Muitas das vezes, a resposta de Deus virá com resultado, através de um resultado, né? Às vezes você acha assim, não, Deus do resultado que você não espera, porque às vezes você pede a Deus, não, Deus, me faça conseguir superar isso, ou senão faça com que aquela pessoa que termina um relacionamento, ela pede assim, ah, Deus, faça aquela menina voltar pra mim, ou aquele cara voltar pra mim. Mas às vezes o resultado vai vir de uma forma que você não espera, que você não quer. E você vai achar que é silêncio de Deus. Ah, Deus não respondeu minhas orações, olha aí o que aconteceu. Agora a pessoa tá com outro, tá vivendo a vida dela, tá seguindo a vida dela. Não é assim que funciona. Às vezes Deus quis te livrar, ou quis livrar a pessoa de você, né? Tem isso também. Mas o ponto é, você orou, e é uma coisa muito importante. E você orando, eu tenho certeza que Deus vai te responder. Talvez seja a resposta dele seja o silêncio. Muitas das vezes a gente precisa desse silêncio de Deus para evoluir, para fazer algo, para tomar uma decisão, para fazer as coisas da vida começar a se encaixar, né? A gente só precisa daquele empurrão, e às vezes o empurrão é o silêncio de Deus. Mas a realidade é que Deus também trabalha no silêncio. Nós não podemos ficar com raiva ou deixar de acreditar, deixar de crer. Que fé fraca é essa? Temos que saber que se Deus está em silêncio, alguma coisa Ele está fazendo, alguma coisa está por vir, ou Ele espera alguma coisa da gente. Então, analisa todos os fatores, analisa tudo que está acontecendo e tenta, por si só, saber qual é a próxima decisão a ser tomada. Às vezes você só precisa ali tomar uma pequena decisão que vai mudar tudo, mas você fica ali dentro do seu quarto, esperando em Deus, e Deus em silêncio, porque Ele sabe que você é capaz, que você só precisa tomar uma decisão. E muitas das vezes você sabe que precisa tomar essa decisão, mas você não quer, né? Então eu estava refletindo isso sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Esses tempos têm sido difíceis em diversas formas, e parece que as orações não estão sendo respondidas. Mas aí eu comecei a refletir, será que não estão mesmo? Primeiro, eu acordo todo dia com saúde. Minha família também. Uma das coisas que eu mais peço em oração é o bem da minha família, o bem das pessoas que eu amo. E elas todos os dias eu acordo e meus irmãos vão trabalhar, estão seguindo a vida deles. Minha irmã vai para a escola. Tudo está acontecendo conforme eu estou pedindo. Por que eu vou achar que a minha oração que eu fiz sobre algo específico significa que Deus não está comigo, que Deus me abandonou, algo assim, sendo que todas as outras orações estão sendo respondidas? Muitas pessoas não pensam nisso porque parece que para elas, para essas pessoas é simples. Essa questão de, ah não, mas hoje eu acordei vivo, hoje eu acordei com saúde. Para elas isso é normal. Ai, não, mas não é essa a tendência? É você tá vivo, você vai acordar vivo, mas não é assim, a gente sabe. As coisas vêm durante o dia, notícias ruins, as coisas acontecem, né? E se Deus te acorda naquele dia, é porque Ele quis te acordar. Nada acontece sem que Deus não permita. Então não podemos pensar que Deus nos abandonou, porque Ele não respondeu minha oração sobre fulano que está me perseguindo. Ele não respondeu, mas Ele está lá, Ele está te ouvindo, Ele te ouviu. O fato dele não ter te respondido da forma que você quer não significa que ele não está te dando uma resposta. O próprio silêncio pode ser a resposta que ele quer te dar. E é por isso que a gente tem que ler a Bíblia, estar firme em Deus o tempo todo, né? Presente na graça de Deus, porque a gente tem que entender as ações dele.
Lógico que a gente nunca vai entender real os planos de Deus e tudo que Deus quer para nossas vidas, mas a gente tem que entender um pouco de como ele faz essas coisas acontecerem, de como ele age. A gente sabe que nada acontece sem que Deus não permita. Se você acordou hoje, Deus permitiu. Se você morreu hoje, Deus permitiu. Então, essa questão sobre o silêncio de Deus é algo que acaba não tendo muito sentido em questão para algumas pessoas, né? Porque, é claro, quando a gente se prende ao mundo, à carne, as coisas que acontecem do nada, que já estão aqui, né? Que a gente, de certa forma, nós somos prisioneiros dessas coisas. A gente cresce vendo essas coisas, a gente existe vendo essas coisas. As pessoas sempre falam que essas coisas são as coisas reais, é isso e pronto, acabou. É óbvio que para pessoas que são presas ao mundo, que tem pé no mundo, o silêncio de Deus realmente não faz sentido nenhum. A gente tem que lembrar que Jó passou pelo silêncio de Deus em meio à dor que muitos de nós aqui nunca iremos sentir, né? Outros já sentiram ou irão sentir, não dá para saber. Porém, o Jó ficou firme no silêncio de Deus, né? E olha lá, o final, Deus deu tudo em dobro. Deus estava esperando uma ação de Jó. Ele só precisava de uma coisa, né? Que era toda aquela questão sobre... Chega um momento que Jó chega a amaldiçoar o próprio nascimento, né? E quando Deus vem a ele e fala todas as coisas para ele, ele percebe que, né? Porque, tipo assim, não é os problemas daqui. Eu posso ter todo o problema aqui, mas Deus continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Eu posso morrer, eu posso levar um tiro, eu posso ser atropelado, eu posso terminar um relacionamento. Deus continua sendo Deus. Não é a nossa oração não respondida que vai fazer Deus deixar de ser Deus. Então por que nós vamos deixar de crer em Deus? Por que nós vamos deixar de acreditar que Ele está fazendo algo só porque aconteceu algo ruim com a gente? Aí você olha ao seu redor, vai ter uma pessoa ali que está sendo profundamente abençoada. Você vai olhar e falar, uai, então qual é o sentido? Deixar de crer em Deus porque Ele não te abençoou, porque Ele não te fez algo. Deixou de crer, deixou de acreditar. Mas você olha para o lado e tem uma pessoa super abençoada. Às vezes você olha para uma árvore, a árvore é abençoada. É cheia de folhas verdes, tudo muito bonito. E você fala, uai, mas realmente não tem nexo. Não é porque Deus não fez comigo, não me ajudou, ou qualquer outra coisa que seja, que Ele não existe. Que eu tenho que deixar de acreditar nele. Ele continua sendo Deus, acontecendo coisas ruins ou não. Então a reflexão de hoje é sobre... basicamente, lógico, eu falei sobre o silêncio de Deus, né? Mas acaba sendo sobre a falta de fé das pessoas, né? Em Deus. Porque a gente acorda todo dia, cheio de vida. Ah, você está triste, está em depressão, ok, mas você acordou. Deus permitiu que você acordou. Você olha ao seu redor, você vê outras pessoas que não estão com depressão, que não estão tristes. Você vê pessoas vivendo, lutando por tudo aquilo que elas têm que lutar. E com isso a gente percebe que Deus está fazendo alguma coisa. Deus existe, Deus está ali, né? E se Ele está em silêncio para mim, é porque alguma coisa Ele quer, alguma coisa Ele está fazendo. Tenha fé, espere em Deus, peça direcionamento e analise toda a situação, todos os fatores. Às vezes você só precisa tomar uma decisão, às vezes você só precisa se levantar da sua cama. Muita gente pede, Deus me ajude, Deus, eu quero ter uma vida melhor, me tornar uma pessoa melhor, mas fica lá triste, deitada lá com o cobertor, não levanta da cama, não arruma a própria cama, não faz nada, não limpa a própria casa, sabe? Fica pedindo fast food, não cozinha, não faz as coisas básicas, né, da vida, coisas que são de valor. E aí fica pedindo para Deus para fazer um milagre. Mas elas têm que tomar a atitude delas, fazer o que elas têm que fazer. Então não dá para reclamar do silêncio de Deus quando você está em silêncio para si mesmo. Você está silenciando a sua própria natureza, sua própria mente, o seu próprio ser, o seu espírito. E você não quer ouvir a Deus. Às vezes muitas pessoas se entopem de todo tipo de conteúdo, né?
TikTok, Instagram, coisas do tipo. Isso torna o mundo barulhento. Você não vai ouvir a voz de Deus dessa forma. Às vezes a gente só precisa ter silêncio no seu ambiente, onde você quer que seja. Vai para a natureza, ouve para ouvir a voz de Deus. Só precisa disso. É muita poluição sonora no nosso dia a dia. Você vai na cidade ali, é muita gente, muito barulho. Você tá com os amigos ali, é barulho. Você chega em casa e já vai pro celular, já fica no videogame, já fica no computador. Só barulho. Eu não falo nem barulho só de coisas sonoras. O barulho que eu quero dizer é tudo isso que polui o seu ambiente de forma que você não consegue escutar a Deus. Tira um tempo para você, vai para a natureza, ou fique em silêncio no seu quarto mesmo, desliga tudo e ouve a voz de Deus, vai ler um livro. Ouça a voz de Deus. Entende? Só isso que vocês precisam. Então é isso, galera. Essa é a reflexão de hoje. Eu vou melhorar mais pra frente os vídeos também, trazer um formato diferente. Até então eu fico aqui sentado conversando, né? Mas reflexões que vêm na cabeça no dia a dia e eu quero passar pra vocês. Espero que ajude alguém de alguma forma e que vocês sejam profundamente abençoados em nome de Jesus. E eu espero que esse canal aqui, o YouTube, consiga fazer esses vídeos chegar até bastante pessoas, né? Para que a gente possa se ajudar, né? Então comente aí coisas que vocês querem agregar, que vocês querem me aconselhar, ou comente sobre o assunto. Vamos ajudar as pessoas aí embaixo nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!